Uau, olha, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, momentos que eu estou vivendo, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha a experimentar. E a vida realmente ela é cíclica, a vida é maravilhosa e a vida ela tem algumas leis que são leis espirituais, tem algumas leis que são leis do mundo material, mas uma coisa interessante a gente parar e refletir sobre isso, que é a questão dos paradigmas. Por que tem alguns comportamentos que nós absorvemos ao longo da vida e a gente não consegue se desprender, a gente não consegue deixar de praticar determinadas coisas, mesmo que chegue em um determinado momento da nossa vida que a gente perceba que essa atitude que nós estamos tendo, esse comportamento, ele está nos provocando a dor, ele está fazendo mal para a nossa vida e está tirando a gente do caminho do sucesso, do caminho da paz, do caminho da espiritualidade. Aí eu tenho que te explicar primeiro por que você não consegue se libertar, você não consegue se tornar alguém livre. Porque durante a sua existência, vários paradigmas foram colocados na sua mente. O que são paradigmas? O seu pai fala para você, olha filho, um homem de verdade age assim. Aí você é pequeno, você não tem nenhuma experiência ainda da vida e você observa seu pai falar aquilo atentamente, você vê que ele é um homem direito, honrado, trabalhador, e aí você pega aquele comportamento que é o comportamento do seu pai para você. Em algumas outras situações, a sua mãe te dá um conselho também, você pega aquele conselho da sua mãe e carrega para o resto da vida. E aí existem algumas coisas interessantes na nossa vida que nem sempre a forma que nossos pais foram criados, foram educados, foi a maneira correta, mas foi a forma que os pais deles tiveram em termos de inteligência, em termos financeiros, de educá-los e criá-los. E o que é que acontece? A gente fica com tudo isso codificado na nossa mente, isso fica marcado na nossa existência. As experiências que eu vivi quando eu tinha 2 anos de idade, quer queira ou quer não, está aqui no meu inconsciente. E quando você não trabalha o teu subconsciente para você se libertar de traumas existenciais, se libertar de coisas que aconteceram na sua vida, você acaba vivendo uma vida no presente, mas com a sua memória, a sua programação totalmente no passado. E eu aprendi uma coisa, uma das coisas mais interessantes na vida e altamente necessário é a reprogramação mental. E você só pode fazer uma reprogramação mental a partir do momento que você perceba que você é livre para você promover mudanças na vida. Porque o crescimento, ele só vem através da mudança. Ninguém cresce se não mudar. Por quê? Tudo que eu fiz até hoje me conduziu aqui aonde eu estou. Para que eu possa chegar a um degrau maior nessa existência, eu vou ter que aprender coisas novas. Para quê? Para que eu possa ter um resultado. Um exemplo, se você pegar agora, eu já tenho aproximadamente 1070 vídeos, mas você vai ver que existe uma diferença muito grande do primeiro vídeo para esse vídeo aqui agora. Por quê? De tanto a gente praticar, de tanto a gente fazer, a gente adquiriu uma excelência, a gente tem hoje uma tranquilidade maior para falar, porque quando a gente fala as palavras fluem com facilidade. Então esse código que eu quero que você pegue aqui agora, que a vida ela é muito cíclica e o mundo dá voltas. Então aquilo que você aprendeu lá atrás, aquilo que você aprendeu há 20, 30 anos, não faz mais sentido hoje na sua vida. E aí você tem que fazer uma reprogramação mental, você tem que mudar o teu jeito de pensar, você tem que mudar o teu jeito de agir e principalmente você vai compreender que você vai mudar o teu jeito de viver. Porque se você continua fazendo sempre as mesmas coisas, a questão é, você não vai ter resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas, acordando no mesmo horário, assistindo a mesma droga da televisão, que eu falo o seguinte, ó, quem quer fazer reprogramação mental, o primeiro passo é quebra a televisão e começa a ler livros. Não existe nada que você possa fazer uma reprogramação mental se você não ler, porque quando você lê, e principalmente ler de voz alta, como se alguém estivesse falando para você, porque você está ouvindo, sentindo e lendo, você está fazendo o quê? Visualizando, você está falando e lendo. Então é legal, você está com os sentidos ali na leitura. Então isso você tem uma forma mais apta de codificar e de fazer uma reprogramação mental. Então, se você primeiro não compreende que você tem que eliminar paradigmas e criar novos paradigmas, como exemplo, ó, eu nasci, cresci ouvindo minha família dizer, é mais fácil um camelo passar
pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Caramba, aí eu fiquei preocupado, porque, pô, eu olhava o tamanho do buraco de uma agulha, eu olhava o camelo, né? Pô, se é mais fácil o camelo passar ali, então é difícil pra caramba. Então todo rico não vai para o céu, todo rico vai para o inferno. Essa é a mentalidade que a maioria das pessoas tem. E muitas pessoas abdicam da riqueza por isso. Só que na Bíblia eu fui ler o significado do camelo passar pelo buraco da agulha. O camelo, ele tem aquelas côvadas, né? Então, lá no país, na antiguidade, existia o castelo, e no castelo a porta era menor. Então, para o camelo passar, ele teria que se abaixar e curvar para entrar pela portinhola. Por isso que disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico ganhar o reino dos céus. Mas aí, caramba, nem todo mundo tem acesso a essa informação que eu tive para realmente quebrar de vez esse paradigma e entender o seguinte: a gente não vai para o céu porque a gente é pobre ou porque a gente é rico. A gente tem que ser bom. E para com isso de querer ser santo, de querer fazer tudo certo, porque, um exemplo, eu aprendi ao longo da vida, com o tempo, que o que nos moldam são os nossos erros, é a nossa vida. E a gente não pode adquirir experiência simplesmente porque a gente quer adquirir. A gente não adquire experiência chegando lá no supermercado falando, olha, eu quero 250 quilos de experiência. Não, a experiência vem exatamente da vida, daquilo que você faz no dia a dia, daquilo que você aprende. Então eu falo sempre, quando você fica preocupado se você vai sofrer, se você vai errar, caramba, aí você já está perdendo o jogo. Então o jogo é o seguinte, a cada dia você crescer, evoluir, você vai errar. Eu errei ontem e hoje eu tenho que corrigir. Ontem eu tive a experiência com a cliente que eu agilizei tudo para fazer a entrega para ela, depois ela disse que não gostou do produto. Falou em pleno sábado, o que é que eu posso fazer? Falei, não, eu aprendi uma lição. Quarta-feira ou quinta eu resolvo. Mas para mim tudo é lição. As coisas boas, as coisas ruins, eu absorvo tudo. E ao longo do tempo eu tenho evoluído porque eu tenho quebrado e reprogramado a minha mente. Paradigmas antigos não faz parte mais da minha existência. Então, se você quer uma vida nova, você tem que aprender coisas novas. Eu pego esse código, abraça para a vida, sucesso sempre, uau!